Em sociedades antigas, o conceito de mundo não corresponde ao planeta inteiro, mas ao espaço efetivamente ocupado, cultivado e percorrido. Esse mundo concreto inclui campos agrícolas, aldeias, rotas de troca, áreas de pastagem, cemitérios e pontos sagrados. Quando esse território é subitamente coberto por água, o colapso não é percebido como parcial. A destruição atinge simultaneamente alimento, abrigo, memória e continuidade social. Para quem vive esse processo, não há referência externa que permita relativizar a perda. Tudo o que definia a existência coletiva deixa de funcionar ao mesmo tempo. Antes de começar, por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal e comente de qual cidade ou estado que você está assistindo esse vídeo documentário. Isso ajuda muito o canal a continuar crescendo. Inundações extensas ocorrem preferencialmente em áreas onde populações antigas se concentraram ao longo de milênios. Vales fluviais, planícies aluviais e zonas costeiras oferecem solo fértil, acesso à água doce e facilidade de transporte. Esses mesmos fatores tornam esses territórios estruturalmente instáveis. Chuvas excepcionais, degelo distante, assoreamento de canais ou mudanças no curso de rios podem provocar transbordamentos que ultrapassam padrões sazonais conhecidos. Quando isso acontece, sistemas inteiros de irrigação e drenagem falham de forma encadeada, transformando regiões produtivas em superfícies contínuas de água parada ou corrente. O impacto material de uma inundação extrema é rápido. Construções feitas de barro seco se dissolvem, armazéns de grãos se perdem, cercas, marcos territoriais e caminhos desaparecem. Animais domésticos morrem afogados ou fogem. Corpos humanos são arrastados ou enterrados sob sedimentos. Em poucos dias, o espaço físico deixa de ser reconhecível. Mesmo após o recuo das águas, a paisagem não retorna ao estado anterior. Camadas de lodo alteram o relevo, fontes são contaminadas e áreas antes habitáveis tornam-se impraticáveis por longos períodos. Para comunidades sem estruturas estatais complexas, esse tipo de evento compromete a própria sobrevivência coletiva. A perda simultânea de alimento estocado, sementes e ferramentas obriga a deslocamentos forçados. Grupos que permanecem enfrentam fome prolongada e conflitos internos. A água, nesse contexto, não age como um fenômeno isolado, mas como um fator que desencadeia uma sequência de rupturas sociais. O colapso do território funcional leva à dissolução de alianças, à fragmentação de famílias extensas e à necessidade de reconstruir a ordem social a partir de um número reduzido de sobreviventes. A experiência da inundação extrema é registrada inicialmente como fato vivido. Relatos descrevem o avanço da água, o desaparecimento de casas, a fuga para áreas mais altas e a morte de vizinhos. Esses relatos circulam entre sobreviventes como informação necessária, não como mito. Eles explicam por que o grupo abandonou determinada região, por que certos locais se tornaram proibidos e por que decisões drásticas precisaram ser tomadas. A água aparece como agente direto da transformação, sem necessidade de elaboração simbólica imediata. Quando esse tipo de colapso ocorre mais de uma vez ao longo de gerações, a memória do território destruído se acumula. O espaço perdido deixa de ser apenas uma lembrança recente e passa a integrar a identidade histórica do grupo. A inundação deixa de ser associada a um ano específico e passa a representar um evento limiar, um ponto de ruptura entre um tempo de estabilidade e um tempo de reorganização forçada. A água, ao cobrir o território, redefine os limites do mundo vivido, criando a base factual para narrativas que mais tarde seriam transmitidas como a lembrança de um mundo inteiro submerso. As primeiras sociedades sedentárias se estabeleceram em ambientes onde a água podia ser usada de forma previsível. Rios de curso regular, planícies aluviais e zonas costeiras abrigadas permitiam agricultura intensiva e crescimento populacional. Essa dependência criou sistemas de controle baseados em canais, diques, reservatórios e calendários sazonais. Enquanto esses sistemas funcionavam dentro de limites conhecidos, a água era fonte de vida. Quando esses limites eram ultrapassados,
O mesmo elemento se tornava o principal agente de destruição. O risco não era eventual, mas estrutural, embutido no próprio modelo de ocupação do território. Eventos de cheia extrema não surgem de uma única causa. Chuvas intensas a montante, degelo acelerado em regiões distantes, bloqueios naturais no leito do rio ou deslocamentos súbitos de sedimentos podem elevar o nível da água além do esperado. Em regiões sem instrumentos de medição, esses processos eram percebidos apenas quando o transbordamento já estava em curso. A velocidade do avanço variava, mas o efeito era semelhante. A água ultrapassava margens, invadia campos cultivados e convertia áreas habitadas em superfícies contínuas de inundação. Em vales densamente ocupados, a propagação da cheia seguia o próprio traçado da infraestrutura humana. Canais de irrigação se transformavam em corredores de fluxo descontrolado. Reservatórios se rompiam em sequência. O que havia sido construído para distribuir água passava a multiplicar o impacto da inundação. A arquitetura de barro, madeira e fibras vegetais não oferecia resistência prolongada. Em poucas horas, aldeias inteiras podiam ser parcialmente desmanteladas e, em poucos dias, completamente inutilizadas. A repetição dessas cheias ao longo de gerações produziu um padrão de destruição reconhecível. Certas áreas eram abandonadas de forma definitiva. Outras eram reocupadas com alterações no traçado urbano ou na elevação das construções. Em muitos casos, porém, a perda era grande demais para permitir reconstrução imediata. O deslocamento populacional se tornava inevitável. Grupos inteiros migravam para regiões mais altas, levando consigo apenas o que podia ser transportado. O território anterior, agora submerso ou instável, deixava de fazer parte do espaço vivido. A memória dessas cheias não era homogênea. Eventos menores se perdiam com o tempo. Apenas as inundações que provocavam ruptura total eram preservadas como referência histórica. Essas cheias excepcionais marcavam o fim de ciclos agrícolas, o desaparecimento de linhagens locais e a redistribuição de poder entre grupos sobreviventes. O impacto não era apenas ambiental, mas político. Lideranças que falhavam em prever ou mitigar a inundação perdiam autoridade. Novas figuras surgiam associadas à sobrevivência, à previsão ou à reconstrução. Com o acúmulo dessas experiências, a água fora de controle passou a ser percebida como o limite absoluto da ordem humana. Ela representava o ponto em que técnicas, costumes e hierarquias deixavam de funcionar. Cada nova cheia extrema reforçava a associação entre inundação e colapso total. Esse padrão empírico, repetido em diferentes regiões do mundo, criou as condições históricas para que a destruição por água fosse lembrada não como um acidente isolado, mas como a força capaz de apagar, de uma vez, todo o território habitado conhecido por uma comunidade. Em regiões atingidas por grandes inundações, o efeito mais duradouro não é apenas a destruição visível, mas a eliminação dos próprios meios de registro. Sociedades agrícolas antigas utilizavam materiais perecíveis para armazenar memória coletiva, tabuletas de argila crua, marcas em madeira, tecidos, cordas de contagem, depósitos organizados por tradição oral associada a lugares físicos específicos. A água prolongada dissolve, apodrece ou desloca esses suportes com facilidade. Quando a inundação recua, o território pode até permanecer habitável, mas o arquivo material do passado recente já não existe. Esse apagamento cria uma assimetria histórica fundamental. A comunidade sobrevivente sabe que algo decisivo aconteceu, mas perde a capacidade de reconstruir com precisão a sequência de eventos. Datas, responsáveis, causas imediatas e medidas tomadas desaparecem junto com os objetos que os sustentavam. O vazio documental não é preenchido por investigação, mas por reconstrução narrativa. O que permanece é a lembrança do efeito final, a água cobrindo tudo o que antes existia. Essa lembrança passa a ocupar o lugar do registro perdido. A destruição de vestígios também interfere na percepção de escala. Sem marcos físicos preservados, torna-se impossível comparar a inundação recente com eventos anteriores menores. A cheia que apagou o território passa a ser vista como única e absoluta,
Não porque tenha sido a maior possível em termos geográficos, mas porque eliminou as referências que permitiriam relativizá-la. O passado anterior à inundação fica comprimido numa massa indistinta, separada do presente por um evento aquático percebido como total. Em áreas onde o solo é constantemente revirado por sedimentos, a própria paisagem se transforma em obstáculo à memória precisa. Camadas de lodo enterram fundações, desviam cursos de água e criam novas superfícies férteis sobre ruínas antigas. Para gerações seguintes, o território reconstruído parece sempre ter sido assim. O mundo anterior à inundação deixa de ser acessível não apenas por falta de documentos, mas por falta de sinais visíveis. O espaço físico já não conta a história antiga. Essa condição favorece a consolidação de narrativas simples e abrangentes. Sem dados fragmentados para contradizer a memória coletiva, a explicação mais direta prevalece. A água veio, cobriu tudo e obrigou o recomeço. Essa fórmula não exige comprovação material, porque não há material restante para confrontá-la. Ela se sustenta pela ausência de alternativas verificáveis. O silêncio arqueológico deixado pela inundação fortalece a narrativa totalizante. Ao longo do tempo, esse mecanismo se repete em diferentes regiões. Onde a água apaga os vestígios, o passado se torna opaco e dependente da palavra transmitida. A inundação deixa de ser apenas um evento destrutivo e passa a ser o divisor absoluto entre um tempo irrecuperável e um tempo reconstruído. É nesse ponto que a experiência concreta de perder arquivos, lugares e marcas se converte em uma memória histórica condensada, pronta para atravessar gerações como a lembrança de um mundo inteiro submerso. Entre o final da última era glacial e os primeiros milênios do período atual, grandes massas de gelo continentais começaram a derreter de forma progressiva. Esse processo não ocorreu de maneira uniforme nem silenciosa. À medida que o gelo recuava, o volume de água liberado elevava o nível dos oceanos, em etapas perceptíveis ao longo de gerações humanas. Regiões costeiras que antes eram planícies habitáveis, com rios, pântanos controláveis e solos férteis, passaram a ser lentamente invadidas pelo mar. Para populações que viviam nessas áreas, o avanço da água não era abstrato nem gradual no sentido humano. Ele se manifestava como a perda sucessiva de território utilizável. As zonas mais afetadas eram aquelas onde comunidades haviam se estabelecido por longos períodos, explorando recursos marinhos rasos, estuários e deltas fluviais. Esses ambientes ofereciam pesca abundante, rotas naturais de deslocamento e solos produtivos. Com a elevação do nível do mar, essas vantagens se transformaram em vulnerabilidades. Áreas baixas eram inundadas permanentemente, não apenas durante tempestades, mas de forma contínua. A água salgada penetrava no solo, inviabilizando a agricultura e contaminando fontes de água doce. O território deixava de sustentar a vida como antes. Esse tipo de inundação apresenta uma característica específica. Ele não recua. Diferente de cheias fluviais sazonais, o avanço do mar redefine a linha costeira de forma duradoura. Aldeias inteiras precisavam ser abandonadas sem perspectiva de retorno. Cemitérios, locais rituais e trilhas tradicionais desapareciam sob a água. A cada geração, o litoral conhecido se deslocava e pontos de referência antigos deixavam de existir. O efeito acumulado era a sensação de que a água estava engolindo o mundo pouco a pouco, sem possibilidade de contenção. Para populações sem instrumentos de medição ou mapas permanentes, a percepção dessa transformação era baseada na memória oral e na observação direta. Histórias de terras onde os antepassados viveram, agora cobertas pelo mar, circulavam como relatos de perda definitiva. Essas histórias não descreviam um único dia de catástrofe, mas uma sequência de abandonos forçados, que, quando condensados pela transmissão oral, podiam ser percebidos como um grande evento único. A água, nesse contexto, não precisava cair do céu ou romper repentinamente. Bastava avançar de forma implacável. A elevação do mar também provocou deslocamentos populacionais em larga escala. Grupos costeiros migraram para o interior, pressionando territórios já ocupados e gerando conflitos, fusões culturais e reorganizações sociais. Essas migrações forçadas
carregavam consigo a memória das terras perdidas. O mar passava a ser lembrado não apenas como fonte de alimento, mas como agente de expulsão. Essa ambivalência reforçava a necessidade de registrar a perda em forma narrativa. Quando essas memórias alcançavam gerações que nunca haviam visto as antigas planícies costeiras, a água já não era associada a um processo lento, mas a um ato decisivo de destruição. O território submerso se tornava um antes inacessível. A história do avanço do mar, comprimida pela transmissão oral, assumia a forma de um mundo que havia sido tomado pela água. Esse tipo de experiência, repetido em diferentes costas do planeta, forneceu matéria-prima concreta para narrativas que descrevem a inundação como um evento total, capaz de apagar paisagens inteiras da experiência humana. Rios de grande porte apresentam um comportamento cumulativo. A água que transborda em um ponto não depende apenas da chuva local, mas do que ocorre a centenas de quilômetros de distância. Em bacias extensas, chuvas persistentes a montante, combinadas com solos saturados e afluentes cheios, elevam o nível do curso principal de forma progressiva e difícil de antecipar. Para comunidades antigas, a percepção do risco surgia apenas quando a água já havia ultrapassado marcas conhecidas. Nesse momento, a resposta humana era sempre tardia. Planícies aluviais concentram sedimentos férteis porque são regularmente inundadas. Esse benefício agrícola vem acompanhado de um limite físico invisível. Quando a vazão ultrapassa certo patamar, a água deixa de seguir canais previsíveis e passa a se espalhar lateralmente, formando superfícies contínuas de inundação. Campos, caminhos e aldeias deixam de ser distinguíveis. A paisagem se transforma em uma lâmina extensa, rasa em alguns pontos e profunda em outros, com correntes cruzadas que dificultam deslocamento e resgate. Em sociedades que construíram diques e canais, a transgressão do rio assume efeito multiplicador. Estruturas projetadas para conter cheias regulares funcionam como obstáculos que redirecionam o fluxo quando rompidas. Um único ponto de falha pode desencadear o colapso de um sistema inteiro. A água invade áreas protegidas, contorna barreiras e retorna por canais internos, inundando espaços que, em condições normais, jamais estariam expostos. O território planejado se torna um amplificador da catástrofe. A duração da inundação fluvial extrema varia conforme o relevo e a vazão acumulada. Em regiões planas, a água pode permanecer estagnada por semanas. Durante esse período, a sobrevivência torna-se precária. Alimentos se deterioram, doenças se espalham e conflitos surgem por abrigo elevado. A morte não ocorre apenas por afogamento imediato, mas por desestruturação prolongada. Mesmo após o recuo das águas, o retorno à normalidade é lento. O solo permanece saturado, colheitas são perdidas e a reconstrução exige recursos que muitas comunidades não possuem. A experiência sensorial dessas cheias é marcante. O som contínuo da água, a ausência de limites visuais e a impossibilidade de identificar caminhos criam a sensação de que não há exterior ao evento. Para quem está cercado por água até onde a vista alcança, o território conhecido deixa de existir como referência. Essa percepção direta alimenta a ideia de totalidade. O mundo definido pelo espaço utilizável parece ter sido substituído por água em todas as direções. Quando relatos dessas cheias são transmitidos a quem não as viveu, o aspecto mais facilmente comunicável é essa sensação de ausência de terra. Descrições técnicas sobre vazão ou duração perdem relevância. O núcleo preservado é a imagem da planície inteira submersa. Em regiões onde grandes rios moldaram a vida social por séculos, essa experiência se repetiu com variações, reforçando a associação entre transbordamento excepcional e destruição completa do mundo habitado. As primeiras cidades permanentes surgiram em regiões onde o solo podia ser moldado com facilidade. Argila abundante permitia a fabricação rápida de tijolos secos ao sol, adequados para habitações, muros e armazéns. Esse material viabilizou o crescimento urbano acelerado, mas criou uma fragilidade estrutural profunda. Tijolos de barro mantêm estabilidade apenas enquanto permanecem secos. A exposição prolongada à água
dissolve suas ligações internas, fazendo com que paredes percam coesão e colapsem, sem necessidade de força externa significativa. Em ambientes urbanos antigos, a água não precisava atingir grandes alturas para causar destruição generalizada. Bastava infiltrar-se de forma contínua. Canais de drenagem entupidos, ruas ligeiramente inclinadas e pátios internos se tornavam pontos de acúmulo. A umidade subia pelas fundações, enfraquecendo estruturas de dentro para fora. Em poucas horas, edifícios começavam a ceder. O colapso não era explosivo, mas progressivo e inevitável. Cidades inteiras podiam se transformar em montes de lama indistinta após um período relativamente curto de inundação. Além das habitações, os centros urbanos concentravam funções vitais. Celeiros coletivos, depósitos de ferramentas, arquivos administrativos e espaços rituais ficavam próximos uns dos outros. Quando a água invadia esse núcleo, a perda era simultânea. Não havia compartimentalização de danos. A destruição de um setor comprometia todos os demais. A cidade, como organismo funcional, deixava de operar de uma vez. Mesmo que parte da população sobrevivesse, o sistema urbano não era recuperável sem reconstrução completa. A densidade populacional amplificava os efeitos da inundação. Ruas estreitas dificultavam a fuga rápida. Animais presos em currais internos se agitavam, rompendo cercas e agravando o caos. Detritos flutuantes obstruíam passagens elevadas. Em áreas muradas, a água ficava represada por mais tempo, aumentando a duração da exposição. O que em uma aldeia dispersa poderia ser um evento grave, tornava-se, na cidade compacta, um colapso total. Quando a água finalmente recuava, o cenário restante era de difícil interpretação. As formas urbanas se perdiam. Fundamentos desfeitos impediam a identificação clara de ruas e quarteirões. A cidade deixava de ser reconhecida como cidade. Para os sobreviventes, a sensação não era de dano parcial, mas de apagamento completo do espaço civilizado. O local onde antes havia ordem, trabalho e memória coletiva tornava-se um campo amorfo de ruínas saturadas. Essa experiência urbana específica moldou de forma decisiva a maneira como a inundação passou a ser lembrada. Diferente de áreas rurais, onde parte da estrutura podia resistir, a cidade de barro não oferecia resiliência. Quando ela caía, tudo o que definia a vida coletiva caía junto. A água, ao dissolver a própria materialidade da cidade, reforçava a percepção de que o mundo humano havia sido inteiramente apagado, restando apenas sobreviventes deslocados diante de um espaço irreconhecível. Em regiões onde a agricultura dependia de controle hidráulico contínuo, a água era conduzida por uma rede densa de canais, diques baixos e comportas simples. Esses sistemas não foram projetados para resistir a eventos extremos, mas para otimizar a distribuição em condições normais. Quando o volume de água ultrapassava o esperado, a lógica do sistema se invertia. Os mesmos canais que levavam água aos campos passavam a conduzir a inundação para dentro das áreas habitadas, criando um efeito de propagação rápida e difícil de conter. A planície entre rios apresentava um relevo quase imperceptível a olho nu. Diferenças mínimas de altura determinavam quais áreas seriam alagadas primeiro e quais permaneceriam secas por mais tempo. Em condições extremas, essas diferenças deixavam de importar. A água avançava horizontalmente, preenchendo depressões, transbordando canais e conectando áreas que normalmente permaneciam separadas. O território agrícola se tornava um único corpo hídrico interligado, sem margens claras. O colapso ocorria em sequência. Um dique cedia, elevando a pressão sobre outro. Uma comporta improvisada era arrastada, liberando fluxo adicional. Pequenas falhas, toleráveis em cheias comuns, tornavam-se pontos críticos. A ausência de materiais resistentes à água impedia reparos rápidos. Em poucas horas, o controle humano era perdido por completo. A inundação deixava de ser um evento localizado e assumia caráter sistêmico. Esse tipo de colapso afetava diretamente a produção de alimentos. Campos recém-semeados eram arruinados, sistemas de rotação de cultivo perdiam sentido. A salinização do solo em áreas mal drenadas comprometia colheitas futuras. Mesmo após o recuo das águas,
O retorno à produtividade exigia tempo e trabalho intensivo. Para comunidades que viviam no limite da subsistência, essa interrupção prolongada era suficiente para desencadear fome, migração e conflitos internos. A percepção coletiva desse processo era de impotência total. A água não atacava apenas casas isoladas, mas a lógica inteira da ocupação do território. Tudo o que havia sido cuidadosamente organizado ao longo de anos era desfeito em questão de dias. A planície, antes ordenada por canais e campos delimitados, tornava-se uma superfície uniforme, sem marcas funcionais. Para os sobreviventes, não restava um espaço reconhecível a ser recuperado. Quando essa experiência era narrada posteriormente, o foco recaía sobre a perda do controle. A inundação não era lembrada como uma falha pontual, mas como a quebra definitiva da relação entre sociedade e ambiente. A água assumia o papel de agente absoluto, capaz de neutralizar trabalho acumulado, conhecimento técnico e organização coletiva. Essa vivência concreta, repetida em diferentes planícies fluviais do mundo antigo, consolidou a imagem de um mundo humano subitamente dissolvido sob a água, sem fronteiras visíveis, nem refúgio acessível dentro do território conhecido. Durante inundações extremas, a sobrevivência não depende de resistência estrutural, mas de elevação e mobilidade. Em planícies fluviais e áreas costeiras baixas, os únicos espaços temporariamente seguros são colinas naturais, terraços elevados ou construções mais altas que escapam ao nível máximo da água. O acesso a esses pontos ocorre de forma caótica. Famílias abandonam casas às pressas, carregando apenas o que pode ser transportado à mão. Ferramentas, sementes, animais pequenos e utensílios essenciais passam a ter valor imediato, enquanto bens fixos se tornam inúteis. Esse padrão de fuga cria um recorte humano específico do desastre. Não sobrevivem os mais ricos ou os mais numerosos, mas os que estavam mais próximos de terreno elevado, ou conseguiram reagir com rapidez. A água seleciona sobreviventes de forma arbitrária, rompendo hierarquias sociais existentes. Chefes locais, artesãos especializados e administradores podem desaparecer, enquanto indivíduos comuns permanecem vivos por circunstância geográfica. O resultado é uma comunidade drasticamente reduzida e reorganizada à força. Nos pontos altos, a permanência é precária. A água ao redor impede deslocamento, caça e coleta. A subsistência depende do que foi salvo antes da inundação. Animais maiores raramente sobrevivem. Os que escapam são mantidos juntos, controlados com dificuldade. A alimentação torna-se racionada. Doenças surgem pela proximidade constante e pela falta de saneamento. A experiência prolongada nesses refúgios reforça a percepção de isolamento completo. Tudo ao redor é água, silêncio interrompido apenas por correntes e destroços. Quando a inundação começa a recuar, o retorno não é imediato. Áreas baixas permanecem intransitáveis por lama profunda e água estagnada. O grupo precisa decidir onde se estabelecer novamente. Muitas vezes, o território anterior é abandonado de forma definitiva. A reconstrução ocorre em locais diferentes, escolhidos com base na memória recente do perigo. O espaço salvo passa a ser interpretado como limite seguro, enquanto as áreas submersas se tornam associadas à perda e à morte. Essa experiência de sobrevivência concentrada molda a forma como o evento é lembrado. A história não gira em torno da cheia em si, mas do fato de que apenas alguns escaparam, enquanto tudo ao redor desapareceu. O contraste entre o pequeno grupo vivo e a extensão de água ao redor cria uma narrativa natural de exclusividade e reinício. O mundo anterior deixa de ser acessível. O novo começa a partir de poucos indivíduos e de um conjunto reduzido de recursos portáteis. Ao ser transmitida oralmente, essa memória tende a preservar o recorte mais marcante, poucos sobreviventes em meio à água sem fim. A fuga para pontos altos e a preservação do mínimo necessário tornam-se elementos centrais da lembrança coletiva. A inundação passa a ser associada não apenas à destruição, mas à seleção extrema que redefine quem continua existindo e quem desaparece junto com o território submerso. Em regiões sujeitas a inundações recorrentes,
A memória coletiva não preserva cada evento de forma isolada. Cheias menores se acumulam como ruído de fundo, enquanto apenas as mais destrutivas permanecem como marcos. Com o passar de gerações, relatos distintos começam a se fundir. Uma inundação que destruiu campos em uma época, outra que derrubou casas em outra, e uma terceira que forçou migração definitiva, acabam reunidas em uma única narrativa contínua. A fusão não é deliberada. Ela ocorre porque a transmissão oral privilegia impacto e consequência, não cronologia precisa. Esse processo é acelerado quando os sobreviventes mudam de território. Ao se estabelecerem em novos locais, levam consigo lembranças condensadas, não registros detalhados. O relato precisa explicar por que o grupo abandonou a antiga terra e por que certas práticas foram alteradas. Vários episódios de perda acabam apresentados como um único grande evento, suficiente para justificar todas as mudanças. O passado recente se reorganiza em torno de uma catástrofe central que passa a representar todas as demais. A repetição intergeracional reforça essa consolidação. Crianças aprendem a história como um todo fechado, sem acesso às variações originais. Cada nova narração elimina inconsistências e fortalece o núcleo comum. A água sobe, a terra desaparece, poucos sobrevivem, a vida recomeça. Elementos que não se encaixam nesse esquema tendem a desaparecer, enquanto os que reforçam a sensação de totalidade são preservados. O relato se torna mais coeso à medida que se distancia do evento original. A ausência de marcos temporais fixos contribui para essa unificação. Sem calendários padronizados ou registros escritos contínuos, não há mecanismo para separar claramente episódios separados por décadas ou séculos. O tempo anterior à grande inundação passa a ser percebido como um bloco único, encerrado por um acontecimento aquático decisivo. Tudo o que vem depois se organiza como continuidade a partir desse ponto de ruptura. A narrativa não descreve uma sequência de cheias, mas um único momento de colapso absoluto. Esse tipo de relato único possui vantagem prática. Ele simplifica a transmissão e concentra o ensinamento. Em vez de múltiplos avisos dispersos, a história oferece uma advertência clara sobre limites ambientais e riscos estruturais. O excesso de água, quando foge ao controle humano, é apresentado como força capaz de eliminar todo um modo de vida. A memória coletiva, ao condensar eventos distintos em um só, maximiza o efeito pedagógico da experiência acumulada. Quando diferentes sociedades passam por processos semelhantes de fusão narrativa, o resultado é a emergência de histórias estruturalmente parecidas, mesmo sem contato direto. Cada grupo cria seu próprio relato unificado a partir de catástrofes locais repetidas. A semelhança entre essas histórias não exige um único evento compartilhado, mas um mecanismo comum de compressão da memória diante de perdas sucessivas causadas pela água. Na planície situada entre os grandes rios do sudoeste asiático, a ocupação humana atingiu um grau de complexidade raro para sociedades antigas. Cidades densas, agricultura intensiva e administração centralizada dependiam de um equilíbrio delicado entre água suficiente e água excessiva. O controle hidráulico não era apenas técnico, mas político. Autoridades organizavam trabalho coletivo para manter canais, reforçar diques e distribuir irrigação. Quando esse sistema falhava, o colapso não atingia apenas o ambiente físico, mas a própria estrutura de comando. Inundações severas nessa região tinham efeitos particularmente amplos, porque afetavam simultaneamente produção, armazenamento e arrecadação. Celeiros centralizados eram inundados, interrompendo o abastecimento urbano. A perda de excedentes comprometia pagamentos, trocas e manutenção de obras públicas. A administração privada de recursos deixava de funcionar. O colapso hidráulico se transformava rapidamente em colapso institucional. A água desorganizava tanto o campo quanto a cidade. Escavações arqueológicas em diversos sítios da planície revelam camadas espessas de sedimento depositadas de forma abrupta, intercaladas entre níveis de ocupação humana. Essas camadas indicam episódios de inundação suficientemente intensos
para interromper a continuidade do assentamento. Em alguns locais, a ocupação foi retomada após certo tempo. Em outros, o abandono foi definitivo. O padrão não é uniforme, mas recorrente. A água surge como fator de ruptura periódica na história regional. Para populações que vivenciaram esse tipo de colapso, a explicação do desastre precisava lidar com a falha do controle humano. Sistemas cuidadosamente mantidos haviam sido neutralizados por forças além da capacidade de previsão local. A experiência prática mostrava que trabalho acumulado por gerações podia ser destruído em pouco tempo. A inundação extrema expunha os limites do planejamento e da autoridade, criando a necessidade de reorganizar a relação entre sociedade, liderança e ambiente. Nesse contexto, a lembrança da água destruidora se associa diretamente à ideia de excesso. Não apenas excesso de chuva ou de vazão, mas excesso humano. Cidades grandes demais, campos explorados ao limite, trabalho intensificado além do sustentável. A inundação passa a ser lembrada como resposta a um desequilíbrio estrutural. Essa associação não surge como abstração moral, mas como tentativa de dar sentido prático a um colapso que parecia escapar às causas imediatas observáveis. A repetição desses episódios ao longo de séculos consolidou a água como marcador histórico de ruptura total na região. Quando a planície era tomada por lama e correnteza, não havia continuidade possível dentro do mesmo arranjo social. O mundo organizado por canais, registros e hierarquias desaparecia temporária ou definitivamente. Essa experiência concreta forneceu base para relatos duradouros e descrevem a inundação não como um acidente pontual, mas como a força capaz de encerrar um ciclo inteiro de civilização. Quando sociedades passam da transmissão exclusivamente oral para o uso sistemático da escrita, não registram tudo o que aconteceu. Registram aquilo que precisa ser lembrado para garantir continuidade social. Na planície entre rios, a escrita surge primeiro para a contabilidade, listas de trabalho, controle de estoques e administração de templos. Eventos naturais só entram nesses registros quando produzem impacto administrativo amplo. A inundação extrema cumpre esse critério. Ela interrompe produção, destrói armazéns, inviabiliza tributos e força a reorganização do trabalho coletivo. Os primeiros registros escritos que mencionam cheias não descrevem o evento em termos narrativos completos. Eles indicam perdas, deslocamentos e reconstruções. Com o tempo, essas menções técnicas são incorporadas a textos mais longos, voltados à preservação de memória coletiva. A inundação deixa de ser apenas um dado administrativo e passa a ser apresentada como marco histórico. O evento hídrico passa a dividir o tempo em antes e depois, servindo como referência para reorganizar genealogias, fundações urbanas e legitimidade de autoridades. A escrita cristaliza aquilo que a oralidade já havia condensado. Várias cheias extremas, fundidas em um único relato oral, encontram na escrita uma forma estável. O texto fixa a narrativa e reduz variações. O que antes podia mudar de geração para geração passa a ter uma versão dominante. A água sobe, a terra desaparece e poucos sobrevivem. A fixação escrita não cria o evento, mas estabiliza sua forma final, tornando-a resistente a alterações futuras. Esse processo ocorre em ambientes onde a escrita é controlada por elites administrativas e religiosas. O registro do dilúvio não é neutro. Ele seleciona elementos que reforçam a ordem reconstruída após o colapso. A sobrevivência de poucos indivíduos, a preservação de sementes e a retomada do cultivo funcionam como justificativa histórica para a nova organização social. A inundação é apresentada como encerramento legítimo de um ciclo anterior e abertura de outro. A materialidade da escrita também influencia o conteúdo preservado. Tabuletas de argila cozida sobrevivem justamente porque foram expostas ao fogo ou a processos que as tornaram resistentes à água após sua produção. Registros anteriores, feitos em materiais perecíveis, desapareceram em cheias. O que chega ao presente é, portanto, uma memória já filtrada pelo próprio desastre. A inundação elimina versões concorrentes e deixa apenas aquelas que, por acaso ou intenção,
resistiram fisicamente. Com a escrita, a inundação extrema deixa de ser apenas lembrança compartilhada e passa a ser referência histórica formal. Ela se torna um ponto fixo a partir do qual o passado é organizado. O mundo anterior, agora sem documentos sobreviventes, é reduzido a uma condição indistinta. O mundo posterior se constrói sobre um texto que afirma que tudo foi coberto pela água. Essa fixação transforma uma experiência ambiental repetida em um evento único, definitivo e transmissível por séculos. Na Grécia Antiga, a lembrança da inundação aparece associada à destruição de comunidades humanas e à necessidade de recompor a população a partir de poucos sobreviventes. O relato atribuído a Deucalião descreve uma cheia que cobre planícies, elimina cidades e força a fuga para terrenos elevados. O cenário corresponde ao espaço vivido pelos grupos que habitavam vales montanhosos e regiões costeiras, sujeitas a chuvas intensas e rios de resposta rápida. Nessas áreas, a água não avança lentamente. Ela desce das encostas em grande volume, transformando cursos d'água estreitos em correntes violentas, capazes de varrer assentamentos inteiros. A geografia grega amplifica esse tipo de evento. Cadeias montanhosas próximas ao mar criam bacias curtas, com pouca capacidade de absorção. Chuvas excepcionais provocam enxurradas concentradas, que descem com força suficiente para destruir pontes, muros e construções de pedra mal assentadas. Planícies costeiras estreitas ficam submersas rapidamente, sem áreas amplas de escape. Para quem presencia esse tipo de cheia, a destruição parece simultânea e completa dentro do território conhecido. O relato preservado não enfatiza duração ou extensão global, mas o desaparecimento do espaço habitável. Cidades deixam de existir como entidades reconhecíveis. Campos cultivados são arrasados. Rotas terrestres tornam-se intransitáveis. A água redefine o espaço de forma abrupta, interrompendo continuidade social. O foco recai sobre a sobrevivência em pontos altos e a posterior descida para um território transformado, onde antigas referências já não funcionam. A recomposição humana a partir de poucos indivíduos responde a um problema prático enfrentado por comunidades pós-desastre. Após uma inundação severa, a população é reduzida, linhagens desaparecem e alianças precisam ser reorganizadas. A narrativa de reinício oferece uma explicação coerente para a origem de novos grupos e para a redistribuição de poder. O passado destruído pela água deixa de ser acessível e o presente passa a ser legitimado como continuidade direta dos sobreviventes. Na tradição grega, a inundação não aparece isolada de outras catástrofes naturais. Ela se insere em um repertório de eventos que explicam mudanças abruptas na ocupação do território. Ruínas visíveis, cidades abandonadas e alterações no uso da terra encontram na narrativa da água uma causa compreensível. A cheia extrema fornece uma explicação única para múltiplas transformações observáveis no espaço físico. Ao ser transmitida e fixada, essa tradição mantém os elementos essenciais da experiência empírica: a água cobrindo o território útil, a fuga para áreas elevadas, a perda de referências anteriores e a necessidade de reconstrução social. A semelhança estrutural com relatos de outras regiões não deriva de imitação direta, mas da repetição de experiências comparáveis em ambientes onde a água, quando transgride limites conhecidos, redefine de forma radical o mundo habitado. No subcontinente indiano, a experiência da água destruidora está profundamente ligada ao comportamento dos grandes rios e às chuvas concentradas do regime de monções. Sistemas agrícolas extensos dependiam de previsibilidade sazonal para plantio, colheita e armazenamento. Quando o padrão se rompia, o impacto não era localizado. Rios ampliavam seus leitos de forma súbita, áreas cultivadas eram cobertas por sedimentos e povoados inteiros ficavam isolados por longos períodos. A inundação não era apenas excesso de água, mas interrupção completa da lógica produtiva. As tradições associadas a Manu preservam a memória de uma inundação que elimina a ordem existente e exige reorganização total.
O cenário descrito corresponde a planícies amplas, onde a água pode se espalhar sem obstáculos visíveis. Nessas condições, a distinção entre rio, campo e aldeia desaparece. A superfície inundada impede qualquer leitura funcional do território. Para quem depende de referências visuais para orientação e subsistência, essa perda equivale à anulação do espaço social. A preservação de sementes, normas e práticas fundamentais responde a uma necessidade concreta do pós-desastre. Após grandes cheias, a recuperação agrícola depende da disponibilidade de grãos viáveis e do restabelecimento de regras claras de convivência. A narrativa concentra esses elementos em poucos indivíduos, não por simbolismo, mas porque a experiência histórica demonstra que a sobrevivência efetiva ocorre em grupos reduzidos, capazes de transportar e proteger recursos essenciais durante a fuga e o isolamento. O caráter abrangente da inundação reflete a escala territorial dos rios envolvidos. Diferente de bacias pequenas, onde o impacto é restrito, os grandes sistemas fluviais do sul da Ásia produzem cheias que afetam regiões inteiras de forma simultânea. A sensação de totalidade deriva da impossibilidade de escapar dentro do território conhecido. Não há direção segura quando a planície inteira responde ao mesmo regime hídrico extremo. A memória da água destruidora é reforçada pela recorrência histórica de eventos severos. Mesmo quando não eliminam toda a população, essas cheias provocam deslocamentos massivos, redistribuição de terras e colapso de estruturas locais de poder. Cada episódio reafirma a vulnerabilidade da ordem humana diante da água fora de controle. A narrativa preservada não descreve um evento isolado, mas cristaliza uma experiência repetida de ruptura. Ao longo das gerações, a inundação passa a ser lembrada como o limite absoluto do mundo organizado. Tudo o que existia antes deixa de oferecer orientação prática após a água baixar. O território precisa ser reinterpretado, o cultivo reiniciado e a convivência redefinida. A história associada a Manu registra esse ponto de ruptura como fato estrutural, nascido da observação empírica de que a água, quando transgride limites conhecidos, dissolve não apenas paisagens, mas a própria continuidade social. Nas planícies do norte da China, a relação com a água sempre foi marcada por extremos. Grandes rios de curso instável atravessam terrenos de baixa inclinação, carregando sedimentos finos que elevam gradualmente o leito e aumentam o risco de transbordamento. Quando cheias excepcionais ocorrem, a água não apenas sai do canal principal, mas redefine seu próprio caminho, criando novos cursos e abandonando antigos. Para populações agrícolas densas, esse comportamento produz perdas simultâneas em larga escala. Relatos antigos preservam a memória de inundações prolongadas que cobrem extensas áreas habitadas, isolam comunidades e inviabilizam o cultivo por longos períodos. Diferente de regiões montanhosas, onde a água escoa rapidamente, essas planícies retêm a inundação. O território permanece alagado tempo suficiente para destruir reservas alimentares e provocar deslocamentos duradouros. A sobrevivência depende de adaptação coletiva, não de resistência individual. A resposta histórica a essas cheias foi a mobilização organizada do trabalho humano. A água passa a ser tratada como força que precisa ser contida, desviada e disciplinada. Obras de drenagem, canais e aterros exigem coordenação em grande escala. O colapso causado pela inundação reforça a necessidade de autoridade central, capaz de organizar esforço coletivo contínuo. A água, ao destruir o território produtivo, cria as condições materiais para a centralização do poder. A memória da inundação se fixa associada ao fracasso do controle anterior. Quando diques improvisados cedem e canais se tornam inúteis, o sistema social que os sustentava perde legitimidade. A reorganização após a cheia envolve redefinição de lideranças, redistribuição de trabalho e reestruturação territorial. A água marca o fim de uma ordem e o início de outra, baseada em maior capacidade de intervenção sobre o ambiente. O caráter abrangente dessas inundações decorre da própria escala dos rios envolvidos. A simultaneidade dos danos impede soluções locais.
A planície inteira responde como um único sistema hidráulico fora de controle. Para quem vive esse processo, não existe região próxima que permaneça intacta. A percepção é de que todo o espaço habitável conhecido está comprometido ao mesmo tempo. Essa experiência histórica molda uma narrativa específica. A inundação não aparece apenas como punição ou acaso, mas como desafio estrutural à sobrevivência coletiva. A água destrói, mas também exige resposta organizada. O mundo submerso não é lembrado apenas como perda, mas como prova material de que a continuidade social depende da capacidade de enfrentar uma força que, quando não contida, transforma todo o território vivido em um único campo alagado. Em regiões insulares e litorâneas, a experiência da água destruidora assume uma forma distinta daquela observada em grandes planícies fluviais. O território disponível é limitado e a margem entre espaço habitável e água permanente é estreita. Comunidades estabelecidas em ilhas baixas, recifes elevados ou costas protegidas dependem de estabilidade do nível do mar e de padrões previsíveis de tempestade. Quando esses padrões são rompidos, não existe interior para onde recuar. O mar não invade parcialmente. Ele ocupa tudo o que pode ser ocupado. Tempestades oceânicas intensas combinam elevação do nível da água, ondas sucessivas e ventos capazes de destruir estruturas leves. Em ilhas pequenas, uma única tempestade extrema pode atravessar o território inteiro, varrendo casas, plantações e depósitos de alimento. A água salgada contamina solos rasos e fontes de água doce, tornando a permanência impossível, mesmo após o recuo das ondas. O efeito não é apenas destrutivo, mas expulsivo. O território deixa de sustentar vida humana por longos períodos. A sobrevivência nessas condições depende quase exclusivamente de elevação relativa e abrigo momentâneo. Rochas mais altas, formações naturais ou construções improvisadas tornam-se refúgios temporários. O espaço ao redor permanece dominado pelo mar, sem rotas seguras de deslocamento. Para quem enfrenta esse cenário, a percepção de totalidade é imediata. Não há horizonte seco visível. A água ocupa todas as direções acessíveis. Em ambientes costeiros continentais baixos, o efeito é semelhante. Planícies próximas ao mar podem ser tomadas por ondas de tempestade que avançam vários quilômetros para o interior. Diferente das cheias fluviais, esse tipo de inundação traz água salgada, detritos marinhos e força mecânica suficiente para destruir até estruturas mais sólidas. O território produtivo é arrasado e, em muitos casos, não se recupera sem intervenção prolongada. A memória coletiva dessas populações registra o mar como força absoluta. A distinção entre chuva, rio e oceano perde importância. O que permanece é a lembrança da água que veio de fora e apagou tudo. A escala reduzida do território intensifica essa percepção. Quando toda a ilha ou toda a faixa costeira é afetada simultaneamente, não existe contraste interno que permita relativizar o dano. O mundo vivido coincide com a área inundada. Ao ser transmitida ao longo de gerações, essa experiência se consolida como narrativa de desaparecimento completo. Terras que antes existiam passam a ser descritas como submersas permanentemente. Antepassados são associados a lugares agora invisíveis sob o mar. A água não apenas destrói o presente, mas redefine o passado, transformando territórios perdidos em referência constante de um mundo que deixou de existir porque foi engolido pela água. Em diversas regiões do continente americano, comunidades indígenas preservaram relatos de grandes inundações que eliminam aldeias, cobrem planícies e obrigam sobreviventes a buscar refúgio em locais elevados. Esses relatos surgem em ambientes distintos, desde áreas fluviais extensas até regiões costeiras e lacustres. O elemento comum não é a geografia específica, mas a experiência de perda simultânea do espaço funcional onde a vida cotidiana ocorria. Quando a água se espalha além dos limites conhecidos, o território deixa de cumprir qualquer função social. Em áreas ribeirinhas de grandes rios, cheias excepcionais alteram drasticamente o curso da água. Braços secundários se expandem, lagos temporários se formam
e áreas antissecas permanecem alagadas por longos períodos. A mobilidade tradicional, baseada em trilhas terrestres e cursos navegáveis previsíveis, torna-se inviável. A caça desaparece, a pesca se torna irregular e a coleta é interrompida. A sobrevivência passa a depender de decisões rápidas e deslocamentos improvisados. Em regiões próximas a grandes lagos, variações prolongadas do nível da água podem submergir áreas amplas de ocupação humana. Acampamentos sazonais, locais rituais e áreas de sepultamento ficam inacessíveis. O espaço associado à memória coletiva desaparece sob a água, criando uma ruptura entre gerações. O território anterior deixa de ser visitável e a relação com os antepassados precisa ser reorganizada em torno de uma paisagem alterada. Nas tradições preservadas, a água não aparece como elemento parcial. Ela cobre tudo o que era conhecido. A distinção entre aldeia, floresta e campo desaparece quando o nível da água se eleva além do esperado. A percepção direta é de que não há lugar seguro dentro do mundo vivido. A fuga ocorre para troncos, canoas, montes naturais ou elevações isoladas. Esses refúgios temporários concentram poucos sobreviventes, reforçando a imagem de reinício a partir de um número reduzido de pessoas. A transmissão dessas experiências ocorre ao longo de longos períodos, adaptando-se a novos contextos sem perder o núcleo do relato. A água sobe, o território desaparece, poucos escapam. O evento não é associado a um calendário fixo, mas a um tempo ancestral que separa o mundo antigo do mundo atual. A inundação funciona como fronteira histórica, explicando mudanças de localização, perda de terras e reorganização de grupos. A diversidade cultural do continente produz variações locais, mas a estrutura básica se repete porque a experiência material é comparável. Onde a água elimina o espaço habitável de forma ampla e simultânea, a memória coletiva registra o evento como o fim total do mundo conhecido. A recorrência desses relatos em regiões sem contato direto reflete a repetição de condições ambientais, capazes de produzir a mesma sensação de apagamento completo do território humano. Em regiões da Mesoamérica e da Cordilheira Andina, a água aparece associada ao encerramento abrupto de períodos inteiros de ocupação humana. Esses territórios combinam relevo acidentado, regimes de chuva concentrados e solos vulneráveis à erosão. Quando precipitações extremas ocorrem, o efeito não se limita a alagamentos pontuais. Encostas cedem, vales se transformam em canais temporários e áreas agrícolas em terraços são destruídas em sequência. A água não apenas cobre, mas arrasta o próprio solo que sustentava a vida produtiva. Nas terras altas, a destruição ocorre pela combinação de chuva intensa e gravidade. A água desce com velocidade, carregando pedras, lama e restos de construções. Aldeias situadas em encostas ou fundos de vale são soterradas ou varridas. O evento é rápido e decisivo. Pouco resta para a reconstrução imediata. Mesmo onde a água não permanece visível por muito tempo, o território se torna inutilizável. Campos são enterrados, sistemas de irrigação em degrau são rompidos e trilhas de acesso desaparecem. Em regiões mais baixas da Mesoamérica, cheias prolongadas e variações no regime de lagos e pântanos afetam extensas áreas simultaneamente. A água invade zonas habitadas, permanece por longos períodos e altera drasticamente a disponibilidade de alimentos. A combinação de inundação e estagnação favorece doenças e reduz drasticamente a capacidade de subsistência. A permanência no local deixa de ser viável, forçando deslocamentos coletivos. Essas transformações ambientais se refletem na maneira como o tempo é organizado. O desaparecimento de centros habitados, a interrupção de cultivos e o abandono de construções monumentais criam a percepção de que um mundo terminou. O território anterior, agora modificado ou inacessível, não oferece continuidade funcional. A água marca o limite entre dois estados da ocupação humana, antes da destruição e depois da reorganização forçada. A memória dessas rupturas não se fixa em termos técnicos, ela preserva o efeito final. A Terra deixa de sustentar a vida como antes, e a água é identificada como agente principal dessa mudança.
Mesmo quando o evento envolveu deslizamentos ou erosão, a chuva e o excesso de água permanecem como elemento central da lembrança. O mundo antigo é descrito como tendo sido destruído por água, porque foi a água que desencadeou o colapso do território habitável. Ao longo do tempo, essa experiência recorrente alimenta narrativas que tratam a inundação como mecanismo de encerramento de eras. A água não destrói apenas aldeias isoladas, mas encerra ciclos inteiros de ocupação. O território reconstruído após o desastre não é continuação direta do anterior. Ele surge como um novo mundo, separado do antigo por um evento aquático que apagou referências, caminhos e modos de vida anteriores. Em vastas regiões do continente africano e do entorno mediterrâneo, a água molda o território de forma intermitente, alternando longos períodos de estabilidade com episódios abruptos de expansão. Grandes rios, lagos interiores e sistemas de várzea sofrem variações intensas de nível associadas a ciclos climáticos amplos. Quando esses sistemas ultrapassam seus limites habituais, áreas extensas de ocupação humana são subitamente incorporadas ao domínio da água, sem possibilidade de adaptação imediata. Em regiões de lagos interiores, o aumento prolongado do nível da água submerge margens ocupadas por aldeias, áreas de cultivo e locais de pastagem. Diferente de cheias rápidas, esse tipo de inundação avança de forma contínua, tornando irreversível a perda do território ribeirinho. A água não retorna ao ponto anterior por muitas gerações. Comunidades inteiras precisam se deslocar, abandonando campos férteis que passam a existir apenas na memória coletiva. Nos grandes sistemas fluviais africanos, cheias excepcionais ampliam a largura dos rios em dezenas de vezes. Planícies inteiras se transformam em áreas alagadas contínuas, onde não é possível distinguir canais, margens ou caminhos. A permanência da água impede o uso do solo por ciclos agrícolas completos. A escassez resultante força migração, conflito e reorganização social. O território produtivo deixa de existir como referência prática. No entorno mediterrâneo, a combinação de rios curtos, chuvas intensas e ocupação densa cria episódios de inundação destrutiva concentrada. Cidades antigas construídas próximas a cursos d'água sofrem colapsos rápidos quando as margens são ultrapassadas. A água invade áreas urbanas, arrasta estruturas e deposita camadas espessas de sedimento. Mesmo quando o evento é localizado, o impacto sobre a comunidade afetada é total, pois o espaço urbano concentra funções vitais em área reduzida. A memória dessas experiências registra a água como agente de desaparecimento de margens. O limite entre terra firme e água deixa de ser estável. Lugares conhecidos deixam de existir sem transição gradual perceptível. A paisagem muda de forma definitiva e referências associadas a antepassados, rotas e rituais são perdidas. O território submerso não pode mais ser visitado, apenas lembrado. Quando essas perdas são transmitidas ao longo do tempo, a narrativa preserva o efeito essencial. A água avançou e tomou o espaço humano. A diversidade de contextos geográficos não impede a convergência do relato. Onde a margem desaparece e não retorna, a experiência humana registra o evento como o fim do mundo vivido. A água, ao incorporar terra habitada ao seu domínio, redefine o mapa mental das comunidades e consolida a lembrança de um mundo que deixou de existir porque foi engolido. Em determinadas regiões, eventos hídricos atingem uma escala suficiente para afetar múltiplas comunidades ao mesmo tempo. Não se trata de cheias isoladas, mas de transgressões regionais, em que bacias inteiras respondem de forma sincronizada. Quando rios conectados, lagos adjacentes e zonas costeiras próximas sofrem elevação simultânea do nível da água, o impacto se estende por centenas de quilômetros. Para as populações envolvidas, não existe referência externa preservada. Todas as rotas conhecidas conduzem a áreas igualmente afetadas. A percepção de totalidade nasce dessa simultaneidade. Mensageiros não encontram regiões intactas. Grupos que tentam fugir descobrem que a água já ocupou caminhos alternativos. O território, entendido como rede de relações e deslocamentos possíveis,
deixa de funcionar. Mesmo que áreas mais distantes permaneçam secas, elas não fazem parte do mundo vivido por quem sofre o evento. A inundação regional passa a ser percebida como abrangendo tudo o que importa para a sobrevivência imediata. Esses episódios produzem um tipo específico de memória. Diferente de desastres localizados, eles não permitem comparação direta entre áreas afetadas e não afetadas. A ausência de contraste reforça a ideia de que a destruição foi absoluta. O mundo conhecido coincide com a área inundada. A linguagem disponível para descrever o ocorrido não possui escalas intermediárias. A água cobriu tudo o que existia dentro do horizonte humano relevante. O efeito prolongado dessas inundações amplia a sensação de ruptura. Quando a água permanece por meses ou anos, a reorganização social ocorre fora do território original. Comunidades se dispersam, se fundem ou desaparecem. A continuidade espacial é quebrada de forma definitiva. O retorno, quando ocorre, acontece em um ambiente profundamente modificado, sem correspondência clara com o espaço anterior. A memória do território perdido se consolida como imagem única de desaparecimento completo. Ao ser transmitida, essa experiência regional perde suas fronteiras originais. Gerações posteriores não distinguem limites de bacias ou extensões reais. O que permanece é a lembrança de que a água avançou de todos os lados e não houve refúgio dentro do mundo conhecido. A escala regional se transforma na narrativa em escala total. A inundação deixa de ser associada a um lugar específico e passa a representar o colapso de todo o espaço humano relevante. Esse mecanismo ajuda a explicar por que relatos semelhantes surgem em áreas diferentes, sem depender de um único evento global. Onde a água foi suficientemente extensa para eliminar todas as referências acessíveis, a memória coletiva registra o ocorrido como o fim completo do mundo vivido. A totalidade não é medida em quilômetros, mas em ausência de alternativas dentro do horizonte de sobrevivência. A continuidade social depende de circulação. Caminhos terrestres, rotas fluviais e passagens costeiras conectam comunidades, permitem troca de alimentos, circulação de pessoas e manutenção de alianças. Inundações extensas não destroem apenas habitações e campos, elas eliminam essas conexões. Estradas de terra se dissolvem, trilhas desaparecem sob lama espessa, passagens rasas tornam-se profundas e perigosas. O território deixa de ser transitável, mesmo após o recuo parcial da água. Esse isolamento tem efeitos duradouros. Comunidades que antes dependiam de redes regionais passam a existir de forma fragmentada. Grupos ficam presos em áreas elevadas ou ilhas temporárias, sem acesso a parceiros comerciais ou apoio externo. A escassez se intensifica não apenas pela perda local de recursos, mas pela impossibilidade de compensar essa perda por troca. O colapso deixa de ser apenas ambiental e se torna relacional. A água rompe laços sociais tão efetivamente quanto destrói estruturas físicas. Em regiões onde a inundação persiste por longos períodos, os caminhos não retornam à forma original. Sedimentos alteram o relevo, cursos d'água mudam de posição e antigos trajetos deixam de fazer sentido. A memória do caminho se perde junto com sua materialidade. Gerações posteriores não conseguem reconstruir rotas antigas, porque o terreno não corresponde mais às descrições herdadas. O espaço vivido é reconfigurado de forma permanente. Esse processo reforça a percepção de que o mundo anterior desapareceu por completo. Não é apenas a casa ou o campo que se perde, mas a possibilidade de alcançar outros lugares conhecidos. O território se contrai ao espaço imediato de sobrevivência. Tudo além desse limite torna-se inacessível ou desconhecido. Para quem vive essa experiência, a água não apenas cobre a terra, mas encerra o mundo como rede funcional. A transmissão dessa memória enfatiza o isolamento. Histórias descrevem grupos cercados por água, sem contato com outros povos, obrigados a recomeçar a partir do que possuem no momento da fuga. A ausência de caminhos seguros reforça a ideia de que não havia para onde ir. O mundo exterior deixa de existir como opção concreta. A água passa a ser lembrada como fronteira absoluta. Ao longo do tempo,
Essa vivência de isolamento prolongado se consolida como elemento central das narrativas de inundação. O colapso não é lembrado apenas pela destruição inicial, mas pela interrupção contínua da circulação que sustentava a vida social. Quando a água apaga caminhos e impede sua reconstrução, ela redefine o alcance humano do território e fixa a lembrança de um mundo que deixou de ser acessível em qualquer direção. Entre todos os agentes naturais capazes de destruir território, a água possui uma característica singular. Ela domina todos os sentidos ao mesmo tempo. Durante uma inundação extrema, o som contínuo da corrente substitui o silêncio habitual. A visão perde referências fixas, o tato encontra apenas umidade e instabilidade. O olfato percebe decomposição e lama, e o paladar é afetado pela contaminação da água potável. Essa sobrecarga sensorial cria uma experiência unificada e difícil de fragmentar em partes menores. O evento é lembrado como um todo indivisível. Diferente de incêndios ou deslizamentos pontuais, a água envolve o corpo humano por completo. Ela impede o repouso, dificulta o sono e força a vigilância constante. Mesmo quando o nível não é imediatamente letal, a presença contínua da água elimina a sensação de segurança. Não existe superfície estável garantida. O chão pode ceder, a corrente pode aumentar, objetos podem flutuar de forma imprevisível. Essa instabilidade permanente fixa a experiência na memória de forma profunda e duradoura. A ausência de limites visuais claros intensifica essa percepção. Quando a água cobre campos, ruas e trilhas, o horizonte se torna uniforme. Terra e céu se refletem na superfície líquida, eliminando marcos de orientação. Para comunidades acostumadas a navegar pelo território por meio de referências fixas, essa perda equivale à perda do próprio mundo legível. A paisagem deixa de ser interpretável. A água transforma o espaço em algo contínuo e indiferenciado. Esse efeito sensorial influencia diretamente a forma como o evento é narrado posteriormente. Relatos não preservam detalhes técnicos, mas a sensação de imersão total. A água não é descrita como algo que passou por um lugar específico, mas como algo que estava em toda parte. A memória privilegia a experiência corporal de estar cercado por cima e por baixo, sem distinção clara entre interior e exterior do território. Ao ser transmitida oralmente, essa imagem sensorial se mantém com facilidade. Mesmo ouvintes que nunca viveram uma inundação conseguem imaginar o som constante, a visão sem terra firme e a dificuldade de se mover. A água, nesse sentido, oferece um vocabulário sensorial universal. Não exige explicações complexas para ser compreendida. Basta dizer que tudo estava coberto para que a imagem se complete na mente de quem escuta. Essa capacidade de gerar uma imagem totalizante contribui para a recorrência da inundação como forma dominante de memória de colapso. A água não precisa ser global para ser percebida como absoluta. Ela apenas precisa eliminar, temporariamente, todas as referências sensoriais que definem o espaço habitável. Quando isso ocorre, o evento é lembrado não como uma soma de danos, mas como a substituição completa do mundo sólido por um mundo líquido. Quando uma sociedade sofre perdas graduais, a memória tende a fragmentar o acontecimento em episódios menores. Crises parciais permitem correções, adaptações e continuidade institucional. Já uma catástrofe percebida como total elimina a possibilidade de ajuste progressivo. Ela exige ruptura imediata e reorganização completa. A inundação extrema cumpre exatamente esse papel. Ao destruir simultaneamente território, produção e circulação, ela força decisões coletivas que não poderiam ser legitimadas em condições normais. Após um colapso desse tipo, antigas regras perdem validade prática. Direitos sobre terra submersa deixam de fazer sentido. Hierarquias baseadas em posse ou linhagem podem desaparecer com seus portadores. A escassez impõe novas formas de cooperação e autoridade. Para que essa reorganização seja aceita, é necessário um marco claro, que separe o que existia antes do que passa a existir depois. A memória de um desastre total fornece esse marco de forma incontestável.
A água funciona como agente ideal para essa transição porque não deixa zonas ambíguas. Um campo parcialmente queimado pode ser recuperado. Uma cidade parcialmente destruída pode ser reconstruída, mantendo referências antigas. Um território coberto por água perde imediatamente sua utilidade anterior. A fronteira entre o mundo antigo e o novo se torna nítida. Essa nitidez facilita a aceitação de mudanças profundas na organização social. A transmissão dessa memória enfatiza a totalidade porque ela legitima o novo arranjo. Se o mundo anterior foi completamente apagado, não há obrigação de restaurá-lo. Novas normas, novas alianças e novas lideranças passam a ser vistas como necessárias, não como usurpação. A inundação, lembrada como absoluta, encerra disputas sobre continuidade. Ela fornece uma explicação simples e eficaz para a quebra de tradições anteriores. Esse mecanismo se repete em diferentes culturas porque responde a uma necessidade estrutural comum. Sociedades que enfrentam colapso ambiental severo precisam justificar mudanças radicais. A narrativa de um mundo submerso cumpre essa função ao apresentar o desastre como ponto final incontornável. A água, ao apagar tudo, cria as condições simbólicas para que tudo seja refeito sem contestação. Com o tempo, essa função organizadora se sobrepõe à lembrança técnica do evento. A inundação permanece como referência histórica porque continua útil. Ela explica por que certas práticas foram abandonadas, por que territórios foram trocados e por que novas regras passaram a valer. O desastre total, preservado na memória coletiva, sustenta a coesão social após a ruptura, mantendo viva a imagem de um mundo que precisou desaparecer para que outro pudesse existir. Movimentos humanos sempre acompanharam a água. Rotas fluviais, litorâneas e lacustres funcionaram como corredores naturais de deslocamento por milhares de anos. Quando comunidades são forçadas a migrar após grandes inundações, não transportam apenas objetos e pessoas. Levam consigo explicações sobre o que aconteceu. Essas explicações servem para justificar a presença em novos territórios, negociar acolhimento e estabelecer fronteiras simbólicas com grupos já instalados. Migrantes carregam histórias condensadas. O relato precisa ser compreensível para quem não viveu o evento. A descrição da água cobrindo tudo funciona como argumento imediato. Ela comunica gravidade, urgência e legitimidade da migração sem exigir detalhes técnicos. Ao se espalhar por novas regiões, essa narrativa entra em contato com outras histórias locais de enchentes, tempestades e perdas semelhantes. O encontro não apaga as diferenças, mas reforça o núcleo comum da experiência aquática. Em zonas de comércio antigo, mercadores, artesãos e navegadores atuam como vetores secundários de transmissão. Histórias de grandes inundações circulam junto com mercadorias, rotas e práticas culturais. Ao serem contadas em novos contextos, sofrem adaptações superficiais, mas preservam a estrutura central. A água sobe, o território desaparece, poucos sobrevivem. A repetição desse esquema em diferentes pontos da rede humana cria a impressão de um acontecimento compartilhado em larga escala. A circulação não exige contato direto entre todas as culturas envolvidas. Basta que a narrativa viaje por etapas sucessivas, sendo reinterpretada conforme o ambiente local. Em regiões propensas a cheias, o relato encontra ressonância imediata. Ele se integra a memórias próprias e passa a ser transmitido como parte do repertório local. A história não substitui experiências anteriores, mas se funde a elas, reforçando a imagem da água como agente de apagamento total. Esse processo explica por que versões semelhantes aparecem em regiões conectadas por antigas rotas de migração e troca, mesmo sem evidência de um único evento comum. A água funciona como linguagem compartilhada de desastre. Quando diferentes grupos reconhecem na narrativa elementos que correspondem às suas próprias vivências, a história se fixa com facilidade. Ao longo de gerações, a origem específica da narrativa se perde. O que permanece é a forma. A inundação passa a ser percebida não como história de um povo, mas como lembrança ancestral que pertence a todos. A circulação humana transforma experiências locais em patrimônio narrativo amplo.
reforçando a recorrência da imagem de um mundo que desapareceu sob a água. Em diferentes partes do mundo, sociedades enfrentaram riscos ambientais comparáveis sem jamais terem mantido contato entre si. Planícies aluviais, costas baixas, ilhas pequenas e bacias fechadas expõem grupos humanos a padrões de inundação estruturalmente semelhantes. Quando esses ambientes entram em colapso hídrico, a experiência humana resultante apresenta características recorrentes: perda simultânea de território, interrupção de subsistência, fuga para pontos elevados e sobrevivência limitada a poucos indivíduos. Diante dessas condições, a forma do relato tende a convergir. A convergência não depende de transmissão cultural direta. Ela emerge da repetição do mesmo problema material. Quando a água elimina referências espaciais, destrói arquivos e impede retorno imediato, a explicação mais simples e funcional é a de que tudo foi coberto. Narrativas alternativas exigiriam detalhamento técnico incompatível com a transmissão oral prolongada. A história do mundo submerso se impõe porque resume de maneira eficiente uma experiência complexa em um quadro compreensível e memorável. O cérebro humano organiza eventos extremos por meio de esquemas narrativos básicos. Aviso, colapso, sobrevivência e recomeço formam uma sequência intuitiva. Essa sequência aparece repetidamente porque corresponde à forma como a experiência é vivida no tempo. A água sobe, a ordem desaparece, alguns escapam, a vida precisa ser reconstruída. Esse encadeamento não é imposto por tradição específica, mas pela própria dinâmica do desastre. A convergência também é reforçada pela função prática da narrativa. Histórias que explicam a perda total do território justificam mudanças radicais de comportamento, localização e organização social. Relatos menos abrangentes não produzem o mesmo efeito. A narrativa do dilúvio, ao apresentar a destruição como absoluta, elimina dúvidas sobre a necessidade de adaptação. Onde a sobrevivência depende de aprender com o colapso, a forma mais eficaz de transmitir o risco é afirmar que a água apagou tudo. Com o passar das gerações, versões locais se estabilizam em formatos quase idênticos. Diferenças ambientais específicas desaparecem, enquanto o núcleo comum permanece. A semelhança entre relatos não indica cópia, mas eficiência compartilhada. A história que melhor comunica o perigo é a que sobrevive. A inundação total torna-se o molde preferencial para registrar a memória de colapsos hídricos extremos. Esse processo de convergência independente explica por que povos separados por oceanos produziram histórias estruturalmente equivalentes. Não foi necessário um único evento global, nem uma tradição originária comum. Bastou que sociedades humanas enfrentassem repetidamente a mesma força ambiental capaz de eliminar o mundo vivido de uma só vez. Onde isso ocorreu, a memória coletiva respondeu da mesma forma, registrando a água como agente absoluto de desaparecimento do território humano. Após uma inundação extrema, a sobrevivência coletiva depende de um conjunto muito restrito de recursos. Tudo o que não pode ser transportado, protegido ou mantido vivo durante o período de isolamento é perdido. Esse limite material impõe uma seleção rigorosa do que permanece disponível para a reconstrução. A experiência prática demonstra que apenas alguns elementos garantem continuidade: sementes viáveis, alguns animais resistentes, ferramentas essenciais e conhecimento básico de cultivo e organização social. O resto desaparece junto com o território submerso. Esse padrão material se repete independentemente da cultura. Grãos secos podem ser transportados e armazenados com relativa facilidade. Animais pequenos ou dóceis sobrevivem melhor em condições improvisadas. Ferramentas simples concentram múltiplas funções. Esses elementos não são escolhidos por simbolismo, mas por utilidade direta. A inundação força a redução da vida social ao mínimo operacional necessário para recomeçar. Quando a memória do evento é transmitida, esse conjunto mínimo passa a ocupar posição central na narrativa. Não porque represente riqueza, mas porque representa possibilidade. A história preserva aquilo que permitiu a sobrevivência concreta. A água destruiu tudo, exceto o que foi salvo deliberadamente. O contraste entre perda total e preservação seletiva
reforça a imagem de que o mundo anterior desapareceu, restando apenas os meios básicos para reconstruir outro. A padronização desses elementos ocorre porque as condições impostas pela inundação são semelhantes em todos os contextos. O que pode ser salvo em uma planície fluvial não difere muito do que pode ser salvo em uma costa baixa ou ilha pequena. A física do desastre limita as opções. Como resultado, narrativas de regiões diferentes preservam listas quase idênticas de recursos sobreviventes. Essa repetição não exige coordenação cultural. Ela emerge da experiência material compartilhada. O foco nesses elementos também cumpre função organizadora no pós-desastre. Ao destacar o que foi preservado, a narrativa define prioridades para a reconstrução. Plantar, criar, organizar e transmitir regras básicas se tornam ações centrais. O passado perdido não pode ser recuperado, mas o futuro pode ser construído a partir do que restou. A história da inundação passa a funcionar como inventário negativo do que não voltou e inventário positivo do que permitiu a continuidade. Com o tempo, esse conjunto mínimo se transforma em estrutura narrativa recorrente. A água cobre tudo, poucos sobrevivem, algo essencial é preservado e a vida recomeça. A repetição desse esquema ao redor do mundo não reflete coincidência literária, mas a convergência forçada das escolhas humanas diante de um mesmo limite físico. Onde a água apaga o território, a sobrevivência sempre depende do mesmo núcleo reduzido de recursos, e é esse núcleo que a memória coletiva escolhe preservar. Embora a estrutura básica das narrativas de inundação se repita, os elementos que variam entre culturas não são aleatórios. Eles refletem diretamente os problemas concretos enfrentados por cada sociedade antes e depois do colapso hídrico. Onde a organização social era fortemente hierarquizada, a sobrevivência tende a ser associada a figuras de autoridade. Onde a subsistência dependia de engenharia coletiva, a ênfase recai sobre controle, desvio ou contenção da água. Onde a vida era mais dispersa, a narrativa preserva deslocamento, fuga e adaptação individual. Em regiões de agricultura intensiva, a perda de campos férteis aparece como dano central. A água destrói o solo produtivo e exige reorganização do cultivo. Em sociedades pastorais, a narrativa destaca a perda de animais e a dificuldade de mantê-los vivos durante o isolamento. Em ambientes urbanos, o foco recai sobre o colapso de construções, estoques e registros. Cada versão seleciona aquilo que representou a ruptura mais grave para a continuidade local. As diferenças também revelam como cada grupo interpretou a causa do desastre. Onde o controle humano era forte, a inundação aparece como falha de gestão ou excesso acumulado. Onde a previsibilidade ambiental era baixa, o evento surge como força imprevisível. Essas variações não alteram o núcleo do relato, mas ajustam sua função social. A narrativa explica por que certas práticas foram abandonadas e outras adotadas após a água baixar. O papel atribuído aos sobreviventes também varia conforme a necessidade de legitimação social. Em alguns contextos, a sobrevivência de poucos indivíduos resolve disputas de origem e linhagem. Em outros, a preservação de regras ou técnicas específicas justifica a continuidade institucional. A água apaga o passado, mas a forma como o futuro é reconstruído depende das prioridades locais. A narrativa registra esse ajuste sem explicitá-lo. Essas diferenças demonstram que o relato do dilúvio não é cópia rígida, mas molde adaptável. O mesmo esquema básico suporta conteúdos distintos porque responde a um mesmo tipo de ruptura material. A inundação elimina o território conhecido. O que permanece precisa explicar como a sociedade voltou a funcionar. Cada cultura preenche esse espaço narrativo com os elementos que mais importavam para sua própria sobrevivência. Ao observar o que muda entre os relatos, torna-se visível o problema real enfrentado por cada sociedade no momento do colapso. A água é o agente comum, mas a resposta registrada revela o ponto fraco específico de cada mundo antigo que desapareceu sob a inundação. Quando relatos de inundação apresentam estruturas semelhantes em regiões distantes,
a tentação imediata é tratá-los como registro direto de um único acontecimento compartilhado. No entanto, do ponto de vista histórico, semelhança narrativa não equivale à evidência comum. Histórias preservam experiências humanas organizadas por memória, função social e transmissão oral, não medições físicas padronizadas. A água aparece como elemento central porque produz efeitos comparáveis em contextos diferentes, não porque todos os relatos apontem para o mesmo evento material. A evidência histórica exige marcas observáveis no terreno, continuidade cronológica verificável e correlação entre regiões. Inundações reais deixam vestígios específicos, camadas de sedimento, alterações no relevo, interrupções abruptas de ocupação e mudanças detectáveis no uso do solo. Esses vestígios existem, mas aparecem de forma localizada e distribuída no tempo. Não formam um padrão único e simultâneo em escala global. A discrepância entre o registro físico fragmentado e a narrativa totalizante indica que a história preservada opera em outra camada da experiência humana. A tradição oral não busca precisão técnica, ela busca permanência. Para cumprir essa função, elimina detalhes instáveis e preserva imagens de alto impacto. A água cobrindo tudo é uma dessas imagens. Ela sobrevive porque comunica perda absoluta sem depender de dados específicos. Ao atravessar gerações, o relato se afasta progressivamente das condições materiais exatas que o originaram. A semelhança entre histórias aumenta à medida que os detalhes locais desaparecem. A confusão entre narrativa e evidência surge quando a função da história é reinterpretada fora de seu contexto original. Relatos que serviram para explicar migração, reorganização social e perda territorial passam a ser lidos como descrição física literal de um evento planetário. Essa leitura ignora o modo como sociedades antigas registravam catástrofes. A linguagem disponível não distinguia escalas globais. O mundo era o território vivido. Quando esse território desaparecia sob a água, a descrição "tudo foi coberto" era precisa dentro daquela experiência. Reconhecer esse limite não reduz o valor histórico dos relatos. Pelo contrário, ele permite compreender o que essas histórias realmente registram: a repetição de colapsos hídricos suficientes para destruir mundos humanos locais. A semelhança entre narrativas não aponta para uma única origem material, mas para a recorrência de uma mesma vulnerabilidade estrutural. Onde sociedades dependeram de água controlada, a perda desse controle produziu memórias equivalentes. Esse entendimento preserva a distinção entre o que pode ser demonstrado no terreno e o que foi transmitido como memória coletiva. A história do dilúvio permanece como documento humano de colapso, não como mapa físico global. Ela registra como diferentes povos experimentaram a mesma força ambiental, ultrapassando limites conhecidos e transformando territórios inteiros em espaços inutilizáveis, fixando na memória a imagem de um mundo que desapareceu sob a água. Em todas as narrativas de inundação preservadas ao longo do tempo, a palavra mundo não se refere a uma totalidade abstrata, mas ao espaço efetivamente utilizável por uma sociedade. O mundo é o território onde se planta, se constrói, se enterra os mortos, se circula e se reconhece pertencimento. Quando a água elimina esse espaço de forma simultânea, não resta parâmetro interno para medir o que ficou de fora. O mundo vivido coincide integralmente com a área destruída. Essa coincidência explica por que relatos descrevem a inundação como absoluta, mesmo quando, em termos físicos, ela foi regional. Para quem depende de um sistema territorial específico, tudo o que está além dele não existe como opção prática. Não há mapas globais, nem consciência de continentes distantes. O horizonte humano é definido pela capacidade de alcançar, usar e sobreviver em um espaço concreto. Quando esse espaço se torna água, o mundo termina ali. A repetição dessa experiência em contextos distintos produziu um mesmo resultado narrativo. A água cobre o território, elimina referências, isola sobreviventes e obriga reorganização completa. O evento não precisa ocorrer no mesmo período nem na mesma latitude.
Basta que seja suficientemente abrangente dentro do mundo funcional de quem o vive. Onde isso acontece, a memória coletiva registra o colapso como fim total, porque dentro daquela experiência não há continuidade possível. A persistência dessa imagem ao longo de milênios não depende de coordenação cultural nem de um evento físico único. Ela depende da repetição de uma condição humana básica, a vulnerabilidade de sociedades que concentram sua existência em ambientes onde a água é indispensável e perigosa ao mesmo tempo. Quando o controle falha, a água não destrói apenas bens, ela apaga o próprio espaço onde a vida fazia sentido. Ao atravessar gerações, essa memória perde detalhes locais e preserva o essencial. O mundo afogou, poucos sobreviveram. A vida precisou recomeçar. Essa fórmula não é produto de imaginação coletiva desvinculada da realidade, mas de experiências reiteradas de perda territorial total dentro do horizonte humano disponível. Cada civilização que contou essa história registrou à sua maneira o mesmo limite físico e social. A recorrência global do dilúvio, portanto, não aponta para um único dia em que toda a Terra foi coberta por água. Ela aponta para algo mais consistente com o registro histórico e ambiental. Múltiplos mundos humanos foram repetidamente destruídos por água fora de controle. Cada um desses mundos terminou de forma completa para quem o habitava. A história que atravessou o tempo é a soma dessas perdas condensada na imagem mais simples e durável possível: o mundo desaparecendo sob a água. Mesmo após a água recuar ou o território ser definitivamente abandonado, o mundo submerso não desaparece da vida social. Ele continua a atuar como referência negativa. Áreas alagadas tornam-se interditas, associadas a perigo, perda e memória traumática. Caminhos antigos deixam de ser usados mesmo quando tecnicamente transitáveis. O espaço que foi tomado pela água permanece marcado como lugar onde a ordem falhou, ainda que visualmente pareça recuperado. Essa permanência da memória influencia decisões práticas. Novos assentamentos evitam certas cotas de altitude. Construções passam a ser erguidas em terrenos mais altos ou afastadas de margens. A organização espacial incorpora o medo aprendido. O passado inundado atua como limite invisível que molda o presente. Mesmo sem testemunhas diretas do evento, a história da água continua orientando escolhas territoriais. Em muitos contextos, o território submerso permanece visível apenas em fragmentos. Árvores mortas emergem de lagos. Estruturas antigas aparecem em períodos de estiagem. Esses vestígios reforçam a narrativa herdada. Eles funcionam como provas materiais de que algo existiu e foi perdido. A água não apagou completamente o passado. Ela o tornou intermitente, reaparecendo apenas o suficiente para confirmar a memória coletiva. A convivência com esses restos cria uma relação ambígua com a água. Ela é necessária para a vida, mas associada à destruição anterior. O território reconstruído nunca é neutro. Ele carrega o peso do que não deve ser repetido. A memória do mundo submerso se mantém ativa não por abstração, mas por observação contínua de sinais físicos que lembram a fragilidade do espaço habitado. Essa persistência ajuda a explicar a longevidade das narrativas de dilúvio. Elas não são lembradas apenas como histórias antigas, mas como advertências continuamente reforçadas pelo ambiente. Onde a água já tomou tudo uma vez, a possibilidade de que isso ocorra novamente permanece presente. O passado submerso continua participando do presente como limite concreto da ocupação humana. Mudanças climáticas regionais ocorrem em escalas longas, mas produzem efeitos abruptos quando certos limiares são ultrapassados. Períodos de maior precipitação, alterações nos ventos dominantes ou variações prolongadas de temperatura modificam regimes de rios e mares. Essas mudanças não são percebidas como processos graduais pelas sociedades antigas. Elas se manifestam como sucessões de eventos extremos que renovam a memória da água destruidora. Quando uma comunidade já carrega a lembrança de um território perdido por inundação, novos episódios reforçam essa memória em vez de substituí-la. Cheias posteriores são interpretadas como confirmação do risco ancestral.
A narrativa não precisa ser reinventada, ela é reativada. A água volta a subir e o passado retorna como explicação pronta para o presente. Esse mecanismo cria continuidade entre eventos separados por séculos. Uma inundação recente pode ser incorporada à mesma história que preserva uma catástrofe muito mais antiga. A memória coletiva não distingue com precisão cronológica. Ela organiza eventos por similaridade de efeito. Tudo o que ameaça repetir a perda total é integrado ao mesmo quadro narrativo. A repetição climática garante que a história do mundo afogando nunca se torne obsoleta. Enquanto a água continuar a transgredir limites conhecidos, a narrativa permanecerá funcional. Ela não depende de fidelidade histórica exata, mas de utilidade contínua. Cada novo episódio extremo atualiza a história sem alterar sua estrutura. Esse processo explica por que narrativas de dilúvio atravessam milênios sem perder relevância. Elas são constantemente alimentadas por experiências reais que, embora não idênticas às originais, produzem a mesma sensação de vulnerabilidade absoluta. O mundo pode não desaparecer por completo novamente, mas a ameaça é suficiente para manter viva a memória do dia em que desapareceu. Todas as sociedades antigas desenvolveram técnicas para lidar com a água. Canais, diques, reservatórios e sistemas de previsão sazonal são respostas diretas à necessidade de controle. Essas técnicas funcionam dentro de margens conhecidas. O dilúvio aparece quando essas margens são ultrapassadas. Ele marca o ponto em que o conhecimento acumulado deixa de ser suficiente. A memória da inundação extrema registra exatamente esse limite. A água não destrói apenas porque é forte, mas porque supera o que era considerado controlável. O evento se torna memorável porque invalida certezas técnicas e sociais. O mundo não termina por falta de esforço humano, mas porque o esforço disponível não é suficiente diante da escala do fenômeno. Esse aspecto torna a narrativa particularmente resistente. Enquanto houver tentativa de controle, haverá a possibilidade de falha extrema. O dilúvio permanece como referência do que acontece quando a relação entre sociedade e ambiente entra em desequilíbrio profundo. Ele não depende de crença religiosa para existir como memória funcional. Ele se sustenta como registro do fracasso máximo do controle humano. Ao longo do tempo, esse limite passa a ser internalizado como verdade histórica. A água é vista como força que pode ser domada, mas nunca eliminada como ameaça. O mundo afogado representa o ponto além do qual não há técnica suficiente. Essa compreensão atravessa culturas porque deriva da observação direta de sistemas que funcionam até o momento em que deixam de funcionar. Narrativas desaparecem quando deixam de cumprir função prática. A história do dilúvio sobrevive porque continua explicando algo essencial sobre a condição humana. Ela descreve o colapso de mundos construídos em ambientes instáveis e a necessidade de recomeçar a partir de quase nada. Enquanto sociedades humanas continuarem a depender de territórios vulneráveis à água, essa explicação permanecerá válida. O mundo afogando não é lembrado por nostalgia, mas por utilidade. Ele ensina onde não construir, quando fugir, por que desconfiar da estabilidade aparente. Mesmo quando transformado em tradição distante, o núcleo do relato permanece ligado à sobrevivência. A água sobe, o território desaparece, apenas alguns continuam. Essa sequência corresponde a experiências reais repetidas inúmeras vezes. Por isso, civilizações diferentes contaram a mesma história sem precisar combinar entre si. Elas enfrentaram o mesmo limite físico em contextos distintos. Cada uma perdeu seu próprio mundo. Cada uma registrou essa perda da forma mais simples e durável possível. A soma dessas memórias locais criou a impressão de uma história universal. O dilúvio não é uma lembrança de um único passado compartilhado por toda a humanidade. Ele é o registro acumulado de muitos fins de mundo locais. Cada vez que a água apagou um território humano inteiro, uma nova versão da mesma história nasceu. É essa repetição ao longo do tempo e do espaço que transformou o mundo afogando em uma das narrativas mais persistentes já produzidas pela experiência humana. Em sociedades antigas, o conhecimento do ambiente
era construído por repetição direta. O comportamento dos rios, das chuvas e das marés era aprendido por observação contínua e transmitido como regra prática. Esse conhecimento funcionava enquanto os fenômenos permaneciam dentro de margens reconhecíveis. Quando a água ultrapassava esses limites, todo o repertório empírico acumulado deixava de oferecer orientação. A inundação extrema expunha um vazio cognitivo imediato. Durante esses eventos, previsões baseadas em ciclos anteriores falhavam. Sinais conhecidos não correspondiam aos resultados esperados. A água subia além das marcas tradicionais, permanecia mais tempo que o habitual ou avançava por direções nunca observadas. Para quem dependia da experiência passada para antecipar o futuro, esse comportamento representava uma quebra radical da relação entre observação e resultado. O ambiente deixava de ser legível. Esse rompimento produzia consequências práticas severas. Decisões tomadas com base em conhecimento tradicional se mostravam ineficazes ou perigosas. Tentativas de conter a água falhavam. Estratégias de fuga usuais se tornavam insuficientes. A comunidade era forçada a agir sem referência confiável. A sensação dominante não era apenas de perda material, mas de desorientação completa diante de um ambiente que não respondia às regras conhecidas. A memória desse tipo de falha cognitiva se fixa com intensidade. Não se trata apenas de lembrar que a água subiu, mas de lembrar que ninguém soube o que fazer. O dilúvio passa a representar o momento em que o conhecimento humano encontra seu limite. Essa dimensão é preservada na narrativa pela ausência de explicações técnicas detalhadas. O evento é descrito como absoluto porque, naquele momento, não havia categorias disponíveis para descrevê-lo de forma fragmentada. Ao longo das gerações, essa experiência se transforma em advertência implícita. O mundo pode ser compreendido até certo ponto. Além dele, existe a possibilidade de colapso imprevisível. A água assume o papel de força que revela essa fronteira. Ela não apenas destrói o território, mas desmonta a confiança no saber acumulado. Essa lembrança atravessa culturas porque todas enfrentaram em algum momento o fracasso de seus modelos ambientais. Onde isso ocorreu de forma violenta e abrangente, a memória se cristalizou na forma de dilúvio. O mundo afogado não registra apenas uma perda física, mas o instante em que a experiência humana deixou de ser suficiente para explicar e controlar o ambiente em que vivia. Quando a inundação ultrapassa tudo o que uma comunidade já observou, a própria linguagem disponível se torna insuficiente. Termos cotidianos usados para descrever cheias comuns deixam de funcionar. Palavras associadas a rio, margem, chuva ou transbordamento não conseguem mais delimitar o fenômeno. A água deixa de ser algo que ocupa um lugar específico e passa a ser o próprio lugar. Essa mudança não é apenas ambiental, mas linguística. Em contextos extremos, a descrição tende a colapsar para fórmulas absolutas. Não há vocabulário intermediário capaz de expressar gradações quando todos os referenciais desaparecem. A Terra não está parcialmente coberta. Ela não está em processo de alagamento. Ela simplesmente não está mais acessível. A linguagem responde a essa ausência, substituindo precisão por totalidade. Tudo foi coberto, nada restou. Esse empobrecimento descritivo não indica exagero consciente. Ele reflete uma limitação real da experiência comunicável. Sem marcos fixos, sem pontos secos reconhecíveis, o narrador não possui elementos para organizar o espaço em partes. A água elimina a possibilidade de distinção espacial. A linguagem acompanha esse efeito ao abandonar descrições segmentadas e adotar afirmações globais. Ao ser transmitida oralmente, essa forma de descrição se preserva com facilidade. Frases absolutas são mais fáceis de memorizar e repetir. Elas não exigem contexto técnico nem explicações adicionais. A perda de nuance não enfraquece a mensagem. Pelo contrário, ela reforça o impacto e a clareza da experiência. A água cobriu tudo é uma frase que encerra qualquer necessidade de detalhe. Esse mecanismo ajuda a explicar por que relatos de inundação tendem a soar semelhantes, mesmo quando originados em contextos diferentes.
A limitação linguística diante da totalidade sensorial e espacial produz narrativas com estrutura parecida. Não porque os eventos tenham sido idênticos, mas porque a experiência ultrapassou a capacidade descritiva comum. Com o tempo, essa forma de linguagem se cristaliza como tradição. Gerações posteriores não têm acesso à complexidade original do evento, apenas à sua formulação absoluta. A água aparece como agente total não por escolha estética, mas porque foi assim que o fenômeno foi vivido e comunicado quando a linguagem disponível deixou de ser capaz de acompanhar a realidade observada. Durante inundações extremas e prolongadas, a percepção do tempo se altera de forma profunda. Calendários agrícolas deixam de fazer sentido quando o plantio é interrompido. Colheitas se perdem e estações não produzem efeitos esperados. Dias e noites passam sem atividades regulares que marquem a passagem do tempo. A água contínua suspende rotinas e dissolve a sequência previsível de eventos. O tempo vivido deixa de ser medido por trabalho, deslocamento ou ciclos naturais reconhecíveis. Essa suspensão temporal é reforçada pelo isolamento espacial. Sem caminhos, sem trocas e sem deslocamento, não há acontecimentos externos que sirvam como referência. A espera se torna dominante. A comunidade permanece em refúgios elevados ou áreas restritas, observando a água sem poder agir. O tempo deixa de avançar por transformação e passa a avançar apenas por resistência física. Essa experiência prolongada produz a sensação de que o mundo está parado, enquanto a água domina tudo ao redor. Quando a inundação finalmente recua, o retorno do tempo não ocorre de forma imediata. O território precisa ser reocupado, os campos preparados novamente e os ciclos reconstruídos a partir do zero. O intervalo vivido durante a água não se encaixa facilmente na cronologia anterior. Ele aparece como um vazio temporal, um período fora da sequência normal da vida social. A memória coletiva registra esse intervalo como ruptura, não como continuidade. Ao ser narrado posteriormente, esse vazio tende a ser comprimido. A duração exata perde importância. O que permanece é a ideia de um momento único em que o mundo deixou de funcionar. A inundação passa a ser lembrada não como um processo longo, mas como um evento delimitador que separa dois tempos distintos. Antes da água e depois da água, tornam-se categorias suficientes para organizar a memória histórica. Essa compressão temporal reforça a percepção de totalidade. Quando não há como dividir a experiência em etapas reconhecíveis, ela é lembrada como um bloco único. A água cobre o mundo, o tempo se interrompe, e a vida retorna apenas quando a Terra reaparece. A narrativa preserva essa estrutura porque ela corresponde à forma como o evento foi vivido, não porque reflita uma cronologia técnica precisa. Esse efeito se repete em diferentes culturas porque a suspensão do tempo é consequência direta da perda de território funcional. Onde a água elimina trabalho, deslocamento e previsão, o tempo social deixa de existir. A memória do dilúvio registra esse colapso temporal junto com o colapso espacial, fixando a inundação como o momento em que o mundo não apenas afundou, mas deixou de avançar. Se você chegou até aqui, por favor, deixe o like, se inscreva no canal e comente algum tema histórico que você gostaria de ver por aqui. Sua ideia pode se transformar em vídeo. Bom descanso e até o próximo vídeo.